Oi, gente! Chegamos ao último episódio de Brasileiros com Giovanna Tominaga. Tô tão feliz que ela vai participar, que ela topou. E hoje é um dia muito especial. Já já vou contar pra vocês por quê. Oi! Bem-vinda! Ah! Tudo bem? Tudo bem, e você, Giovanna? Tudo jóia? Oi, pessoal. Ai, Boa tô tão feliz que tarde. você topou, que você aceitou o convite. Muito, muito feliz mesmo. Eu fiquei Muito muito obrigada. feliz com o convite, porque poder falar sobre esse tema com uma irmã, como, e também num dia tão especial, né? É uma honra. Mas pode falar, Vamos porque você contar já ia anunciar. Vamos contar para o pessoal porque que hoje é um dia especial, né? Hoje, dia 18 de junho, a gente comemora os 112 anos da imigração japonesa no Brasil, mas também, não sei se você sabe, os cento e Hum, vinte e cinco anos do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão e não tinha me dado conta. os 30 anos da ida dos primeiros brasileiros para o Japão. Então, tudo isso a gente está comemorando hoje. Olha que simbólico. Olha só. E eu não sabia que era a última live, então estou encerrando esse seu projeto super bacana, super Com com pertinente. chave de ouro. Eba! Ai, Que olha, são legal. tantas coisas que eu anotei aqui Gente, sua. Tô desde ontem escolhendo do que a gente vai falar, porque a sua linha é do muita tempo é tão história. linda, é muita Ah, história, obrigada. são muitas conquistas, muitos trabalhos incríveis que você fez na TV e fora. Mas vamos começar falando, Giovana, de quando você se formou como jornalista, se Tá. você tinha já essa ideia de que você trabalharia na televisão, ou você sonhava, sei lá, com outro tipo de carreira, porque jornalismo, né, dá pra gente ser tantas coisas. Na verdade, quando eu escolhi o jornalismo, eu já trabalhava na TV. Ah, Então, eu comecei a trabalhar, assim, carteira assinada mesmo, com 12 anos de idade, no programa da Angélica. Angelicat. Exatamente. Isso foi na TV Manchete, ó, há muito tempo. Quando a Angélica saiu aqui do Rio de Janeiro e foi para a Manchete de São Paulo, ela fez uma renovação na equipe dela, né? Então ela tinha as Angeliquetes, né? Na verdade, eu acho que era Clubetes antes de mim. E aí ela queria montar um grupo que fosse heterogêneo. Então, na época, a gente tinha as Paquitas, que eram todas louras, a gente tinha a Mara no SBT, que também tinha, eu não sei o nome que era dado para as meninas, mas as assistentes de palco todas morenas. E aí a Angélica veio com essa ideia de fazer a miscigenação. Então ela escolheu uma equipe que tivesse, ela queria uma equipe que tivesse uma negra, uma japonesa, uma loura e uma ruiva. Então acho que foi a primeira grande oportunidade na televisão, porque antes disso eu já trabalhava. Eu trabalho desde criança, assim, né? Fazendo desfiles comerciais, eu cantava, então fazia show, dublava. Isso é uma parte que pouca gente sabe, assim, da minha carreira, mas já gravei um disco e tudo. É, mas isso foi assim, tipo, carreira infantil, vamos dizer, né? E aí veio essa oportunidade de trabalhar com ela, mas não foi uma coisa que eu busquei, foi uma coisa que aconteceu. Então eu tinha esse disco gravado, e aí eu fui no programa dela, porque me falaram que ela estava lançando um quadro que se chamava Em Busca da Fama. E era um quadro de cantores novos, pessoas que estavam Gente, a começando. Angélica visionária desde sempre, né? É, Inovadora. inovadora. E aí eu não assistia o programa dela, eu sabia quem era a Angélica, porque eu assistia Voo de Táxi, né, nos programas musicais da Globo, dos outros lugares que ela se apresentava, mas a manchete não pegava na minha casa, então eu nunca tinha visto o programa dela. E aí eu fui até lá na produção levar, né, com materialzinho embaixo do braço, junto com meu pai, né, levar o material para poder participar desse quadro, e o diretor estava lá. E aí ele me olhou e falou: Você não quer fazer o teste para Angeliquete? Aí eu falei: Mas o que é isso? O que tem que fazer? Aí ele falou assim: tem que dançar e cuidar das crianças. E eu sempre amei a dança. Falei: dançar? Opa, então eu quero. E aí comecei a fazer os testes, né? Porque foi um mês de teste. Então, cada gravação tinha lá um monte de meninas. No final do dia, ele selecionava: vocês voltam e vocês podem ir para casa.
Então, assim, foi uma eliminação longa, até que no último dia de teste, a Angélica deu o uniforme para quem ela tinha escolhido ser da equipe, né, das Angeliquettes, da nova equipe de Angeliquettes. Então, assim, até então eu nunca tinha tido uma oportunidade tão boa e assinei carteira e comecei a trabalhar. Eu tinha 12 anos de idade. Então, o jornalismo ele veio bem depois. E você, eu vi que você acompanhou a Angélica por algumas emissoras, né? Porque o Todas. programa dela depois foi para o SBT e você foi junto, e aí depois ela foi para a Globo e você foi junto. Então vocês ficaram aí Foi. quase 10 anos juntas, né? Trabalhando Ai, foram quase 20 anos. tudo. Ah, é porque Porque, depois teve aquele programa, né, dela, um outro. então, Como é que é o nome? ela fez o Clube da Criança, que foi quando eu entrei em São Paulo. Depois disso, a gente já foi para o SBT. Aí no SBT, a equipe se desfez, ela montou de novo, só que ela me chamou para ir com ela. Então, tinha uma assistente de palco trabalhando com ela me chamou para ir junto, então eram só duas. Depois ela montou de novo essa equipe de raças misturadas, né? Aí vieram outras meninas no SBT, e aí essa equipe que acompanhou a Angélica para a Globo. E dentro da Globo ela teve alguns programas. Então a gente fez Angel Mix, que foi a estreia, mas ela teve também uns programas de dramaturgia, que eu não fiz parte, né? Eu fazia só os programas de auditório. Eu fiz algumas participações, uma coisa mais de brincadeira, mas meu trabalho mesmo era no programa de palco, na linha de show. E depois de um tempo, o programa dela acabou. Ela veio com um formato diferente e mais uma vez todo mundo ia ser mandado embora, assim, e o diretor me chamou e falou: Giovana, esse novo elenco tem que cantar, dançar e atuar. Eu sei que você é bailarina, eu sei que você também é atriz, você quer fazer o teste? Ninguém sabia muito da minha carreira musical. Eu falei, quero! Aí falou, mas você canta? Eu falei, sou meio afinada. E aí fiz o teste e foi assim, a gente teve a gravação num dia, o teste seria no dia seguinte. Aí foi por seleção também. Então, fiz o primeiro teste no primeiro dia, passei para o segundo dia, no segundo dia passei para o terceiro dia, isso morava em São Paulo. Então eu tive que ficar no Rio, não tinha onde ficar, foi aquela coisa assim, tipo, eu tinha uma muda de roupa só. Aí uma amiga falou, fica lá em casa. Eu falei, então tá, e lavava a roupa de ensaio no banheiro, assim, deixava para secar atrás da geladeira. No dia seguinte voltava pro teste. Fiz uma semana de teste, passei, fiquei pro elenco e a gente começou a fazer vários workshops antes de estrear essa nova fase do programa dela. Não sei se vocês se lembram, eu acho que ainda era Angel Mix, só que a gente cantava, dançava, fazia umas sketches, tinha música também. Isso foi final dos anos 90, né? Foi, porque o programa dela, se não me engano, terminou em 99, 98, 99, por aí. Só que a gente continuou fazendo shows, né? Ela tinha a carreira musical, os discos gravados, né? Tinha shows pelo Brasil todo, e eu continuei até meus 20 e tantos anos. Aí, saindo do programa dela, eu fui para Malhação. Aí sim comecei minha carreira de atriz. E O Malhação nisso foi o primeiro grande trabalho como atriz, né? De que você estreou de fato como atriz. Mas foi. eu queria ressaltar essa questão assim que você falou na época só existiam as loiras, que eram as paquitas da Xuxa. E aí, Uhum. para você ver, né? Precisou então alguém pensar fora da caixa, pensar de uma maneira diferente para que você tivesse uma oportunidade de trabalho na televisão. Porque até então, se a gente seguir, né, o que já estava fazendo sucesso, se uma Uhum. pessoa que tivesse medo de arriscar e não Uhum. pensasse em, de repente, fazer essa... que deu super certo, tanto que, né, você ficou aí 20 anos com ela. E eu acho que isso se reflete até hoje, né, na dramaturgia ou em qualquer programa que a gente for escalar um Uhum. elenco, escalar os artistas, precisa ter alguém sempre pensando fora da caixa, né? Pensando em inclusão, pensando em diversidade. Enfim, a Eu gente acho vai que falar disso, porque eu quero saber se você sofreu com isso. naquela época era impensável isso. Eu acho que quando eu estava na minha fase de transição, né, da carreira infantil, de modelo infantil, aí chega naquela fase que você não é nem adolescente, nem criança mais, assim.
você está crescendo, o seu corpo está todo transformado, você não se encaixa mais em nenhum lugar. Eu fui para São Paulo, trabalhava em São Paulo, né? Morava no interior de São Paulo, em São José dos Campos, a cidade onde eu nasci, e ia para São Paulo trabalhar. E eu fui até uma agência na época, porque eu queria, então, saber como eu iria direcionar minha carreira, pensando numa coisa mais profissional. Então, eu fui buscar agências em São Paulo. E eu ouvi exatamente isso: olha, você não é loura nem morena de olho azul. Então, você não pode fazer publicidade. Foto, né? Foto comercial. Você não tem mais de 1,75 m, porque nós, jafas, né, dificilmente passamos ali de Bem, 1,70 m. Porque você tem uma beleza muito exótica. Se você fosse alta, você poderia ser modelo, manequim. Nos anos 80, modelo e manequim. E passarela, né? Então, você também não dá para isso. Então, a gente não te quer aqui. Tipo, não tem para você. Só que na minha cabeça, eu não me via diferente. É engraçado isso. E até é. hoje, não sei se você tem essa. Até hoje, meu marido brinca, que às vezes eu tô no elevador, assim, olho no espelho e falo pra ele assim: nossa, mas eu sou japa mesmo, né? Eu falo isso. Porque, porque pra mim, eu não sou diferente de ninguém. Então, ainda mais, né, criança, eu não via isso como uma questão, eu não tinha isso como uma questão pra mim. Então, acho que quando eu ouvi isso pela primeira vez, foi o primeiro baque, assim, como assim não Como posso assim? trabalhar? Mas isso não foi uma coisa que me parou, acho que foi uma coisa que me motivou a buscar quais caminhos então eu poderia trilhar para chegar lá, né? Para chegar lá, eu não tinha nem o lá, porque minha mãe me perguntava assim: você quer ser o quê? Então, você canta, você quer fazer teatro, você quer. Eu falei: ah, mãe, tem que escolher. Eu quero ser artista, eu quero Quero estar no ser tudo. palco. Eu falava isso, eu quero ser artista, não tem que escolher uma coisa só. Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de atuar. Então, por que eu não posso fazer tudo? Então, assim, eu não tinha essa trava mental, sabe? Apesar de não ter, na época, nenhuma representatividade, assim, nas telas, né? Eu não via nenhuma figura. Tanto que quando eu comecei a cantar, antes de cantar, eu dublava. Anos 80, né? Era aquela onda de vários grupos de dublagem da Xuxa, das Paquitas. E eu tinha algumas amigas que faziam um show e eu ia assistir os shows e eu achava o máximo. Eu queria estar no palco dançando. E aí eu falei pra minha mãe assim: mãe, eu quero dublar. E ela falou assim: mas filha, você vai dublar quem? Aí eu falei pra ela assim: Fernanda Abreu. Acho que ela talvez fosse a figura mais assim parecida. Próxima, né? Ela não é japa, né? Mas ela tem um estilo meio exótico, sempre teve. E eu amava ela. E ela era diferente, né? Então eu falei pra minha mãe: eu quero dublar a Fernanda Abreu. Ela, acho que pensou: de onde essa menina tirou isso? E aí eu comecei enfim, buscar a carreira dela, os álbuns, treinava, cantava, depois fui fazer aula de canto, e aí a carreira fluiu, né? Mas eu não tinha realmente uma figura em quem me espelhar na época. Olha que louco. Aí você buscou alguém que de repente você achava mais próximo ali do que você gostaria de ser, de repente, né? Uma É, porque inspiração. porque ela cantava, ela dançava, ela tinha um pouco de coreografia nos shows também. Eu amava a Madonna na época. E outra pessoa que eu também admirava era a Cláudia Raia, né, que na época também fazia vários musicais, a gente tinha acesso a isso, né, sobre os trabalhos dela na TV. Não, eu nunca tinha visto o musical dela, mas a gente via nas matérias, enfim, ela dançando, aquela coisa da bailarina da coxa grossa também me espelhava, né? Esse lance do artista completo, né? O artista que canta, dança, atua, ele sempre é uma magia, tem uma magia, né, em torno desses É, artistas que chamam a nossa atenção, né? e era isso que eu queria fazer, sabe? Eu queria estar no palco, fazendo musical, cantando, e aí fui buscando isso. Aí veio, através disso, né? Veio o programa de TV com a Angélica, e a partir daí eu comecei a me descobrir num caminho. Os anos. Desculpa. Pode Não, falar. continua. Não, eu vi aqui que os anos 2000 foi meio que um divisor de águas, né? Porque você começou a fazer Malhação, aí você fez outras novelas, Sabor da Uhum. Paixão, fez Os Normais, que foi um sucesso também, né?
E depois veio o boom, não sei se a gente pode chamar assim, mas a TV Globinho TV foi Globinho. um fenômeno, né? Que até Foi. hoje, para você ver, É. 18 anos depois, a galera pede a volta da TV Globinho, ainda E, hoje. e me pedem para voltar, me pedem até para apresentar o Bom Dia e Companhia no SBT. Foi, mas foi tudo muito, muito sem querer, na verdade, sabe, Bruna? Porque eu saí da Angélica, né? O programa acabou meu contrato. Eu falei, bom, e agora? Eu estava morando no Rio. Falei, e agora? Tava na época da faculdade. O que que eu fiz? Quando eu terminei o colégio, eu prestei faculdade no interior de São Paulo, só para ver como é que era. Porque minha vida toda sempre foi estudar e trabalhar. Só. Então eu tava estafada já, sabe? Eu estudava nos corredores, assim, nos camarins para prova, aquela loucura. Eu falei, então eu vou prestar para ver como é e vou ficar um ano sem fazer nada. E foi nesse ano que eu resolvi vir morar no Rio. Então, o programa terminou, eu tive que escolher. Será que eu volto para o interior ou será que eu fico aqui? Falei, vou ficar aqui, vou estudar teatro, vou ver o que acontece. E aí eu comecei a fazer um musical na época, que foi com Oswaldo Montenegro, o Dança dos Signos. Foi super legal, fiquei em cartaz uma temporada aqui. Logo em seguida entrei em Malhação e fiquei 2 anos lá. Aí foi que eu comecei a me descobrir mais artista, sabe? Porque durante o meu trabalho na Angélica, eu dançava, mas era um trabalho muito técnico, né? Assim, a gente tinha que estar no palco, a gente tinha que ajudar nas brincadeiras, tinha que coordenar, era uma coisa bem de coordenar o palco. Cuidar das crianças, ajudar a Angélica e tal. Então, quando a gente ia para shows, ia para o palco, aí eu me fazia, sabe? Mas então foi quando eu comecei a me descobrir artista, comecei a me experimentar, e aí ver o que é que eu quero fazer, fui atuar. Comecei a investir na minha carreira de atriz. Foi bem nessa época. E prestei vestibular aqui, no Rio, e comecei a faculdade. E eu escolhi o jornalismo justamente porque eu gostava de escrever, gostava muito de escrever, sempre gostei de me comunicar. E eu achava que o jornalismo era o que mais se aproximava do que eu queria fazer. Eu cheguei a prestar artes cênicas, pensei em fazer dança, mas eu falei, bom, eu não quero ser uma teórica, né? Eu quero fazer. Então eu acho que eu posso fazer vários cursos, né? Me aperfeiçoar em cursos diferentes, em cursos livres, e vou estudar jornalismo. Então foi assim. Comecei a investir na carreira de atriz. Fiz todos esses trabalhos, fiquei 2 anos em Malhação, emendei em outras novelas, e veio o convite para o teste da TV Globinho. E eu me lembro muito bem, assim, do que eu pensei quando me ligaram, né? A Angélica apresentava um programa chamado Bambu Luar, quando terminou o programa de auditório dela. Tinha o Bambu Luar, que era uma dramaturgia, e tinha a TV Globinho inserida dentro da história, que era tipo uma redação. Quadro. Eram quadros, como se fosse uma redação de jornal apresentado por crianças. Então a TV Globinho era isso para mim. O que eles fizeram? Eles, quando acabou o programa dela, eles pegaram esse produto, né, o TV Globinho, que era aquele jornalzinho, iam colocar no ar na programação da manhã. Me ligaram É e que a falaram gente assim, ó, chama hoje Giovana, de spin-off, né? Que eles chamam hoje, né? Fizeram um é, spin-off. Fizeram aquilo e um transformaram aquilo no spin-off próprio programa, né? do próprio programa, é. E aí eles me ligaram, Giovana, vai ter um teste e vai mudar o formato da TV Globinho, vai ser a TV Globinho, mas vai mudar um pouco o formato, e cada dia vai ter uma apresentadora. Aí eu pensei, apresentadora? Porque apesar de ter trabalhado muitos anos com a Angélica, eu nunca pensei em apresentar um programa. E aí, quando veio essa oferta do teste, eu falei, tá bom. Eu pensei assim, são 360 e tantas pessoas, cada dia vai ter um apresentador diferente, eles vão usar o elenco todo da casa. E aí eu falei, então eu vou fazer o teste. E aí peguei o texto e fui. Cheguei lá, só tinha criança. Foi isso? Foi. Só tinha criança. Eu tinha 22 anos na época. E eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, gente? Só tem criança. E aí fiz o teste, assim, achando que não ia dar em nada. Me ligaram. Olha, Giovana, a gente te achou muito velha.
para fazer o elenco, para fazer parte do elenco. Eu tinha 22 anos. Mas eu entendia isso, porque na minha cabeça a TV Globinho era apresentado por crianças, né? Aí eu falei, tá, não, mas a gente gostou muito do seu teste, a gente queria que você voltasse para fazer um novo teste. Aí eu falei, tá bom, então tá, eu vou. Aí eu peguei, fiz aqueles cabelinhos assim, cheio de coisinha, tal, fui toda menininha do teste. Cheguei lá, só tinha elenco mais velho, só tinha atriz muito boa. Falei, tô entendendo. Tinha O assim, contrário. tinha assim, Fernanda Paes Leme, Juliana Knust, Carolina, sabe, todas as artistas tops da época, as atrizes top da época, estavam lá fazendo esse teste. E aí eu olhei e eu toda assim, né? Já soltei os cabelos, já joguei. Ah, então, vamos lá fazer esse teste. Aí eu Eu vou liguei pra dessa minha mãe. vibe. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, né? Aí eu liguei pra minha mãe assim, meio que, mãe, eu não vou passar nesse teste, mãe. Só tem atriz muito boa aqui. Eu vou embora, eu tô com vergonha. Ela falou, não, minha filha, você já tá aí, fica e faz. Falei, ah, quer saber? É verdade, né? Era longe pra caramba, era lá na Taikon. E aí eu morava na Zona Sul, peguei ônibus, aquela coisa toda. E falei, tá, então eu vou fazer. E fiz e me chamaram pro elenco. E aí depois, mais tarde, conversando com o diretor, né, que tinha feito esse teste comigo, assim, a gente ficou amigo, a gente já trocava ideia, assim, e ele falou pra mim, cara, é muito diferente a atuação, a performance de uma atriz e de uma apresentadora, né? É muito diferente você interpretar um texto, um personagem, e você comunicar. E foi isso que a gente viu em você. Então, acho que foi aí que me despertou, sabe? Que despertou em mim essa coisa da apresentação, né? De ser uma comunicadora. E eu acho que, inclusive, foi por isso que eu fui ficando, porque o elenco foi sendo trocado, as meninas saíam para fazer novela, minissérie e tal, e eu ficava. E quando o programa teve algumas alterações na grade, quando foi para o programa ficar a semana toda, né, de segunda a sábado, eles me escolheram para ficar. E eu acho que foi justamente por isso que eles viam essa diferença, né, numa atriz que atuava, uma apresentadora interpretava uma apresentadora e de uma pessoa que se comunicava. Eu acho que o jornalismo traz isso pra gente, né? O É, jornalismo, o treino do jornalista. você sabe, Giovana, que eu me identifico muito com você. E eu Hum, acho que mais do que com todas as pessoas que eu falei nessa live, que foram 16 pessoas, com você 17, por causa da sua trajetória mesmo, pelo fato de você ter trabalhado como repórter, muito como apresentadora. Eu trabalhei muito como repórter na minha vida também, em vários programas, programa de varejo, programa de quiz, programa de esporte. E a gente tem algumas coincidências de ah, pessoas que a gente trabalhou junto, que eu anotei aqui, porque eu achei interessante isso, já ai, que me você conta. é uma inspiração para mim. Ah, Por que exemplo, delícia. depois da TV Globinho, você voltou para o interior para trabalhar na TV Vanguarda com o Foi. Thiago Leifert. Foi, no Vanguarda Mix. E eu trabalhei com o Thiago Leifert no Globo Esporte. Eu tinha um quadro no Globo Esporte de entretenimento Ah, aqui no estado de São Paulo, porque o Globo Esporte ah, é um programa regional, né? é por Acho isso que que eu você não via, então. porque você não É, está no Rio. ai, Mas que o Thiago, eu trabalhei legal. com ele também em 2010, 2011. Essa é a primeira coincidência. Thiago é muito Depois, fera. depois aí você foi trabalhar no Video Show em 2009 com Luigi Barrichelli. Sim. E eu trabalhei durante 10 anos com o Luigi nos sorteios da Mega Sena da Virada aqui também, no Ano Novo. Sei, sei, sei. Outra coincidência, e eu achei Olha interessante. só, a gente estava ali assim, ó, no paralelo. E Que tem mais uma legal. coisa que você agora, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas para quem não sabe, hoje você tem a sua empresa, né? Você Uhum, está empreendendo no ramo de casamentos, virou sim. celebrante, né? É, E eu sou mestre de cerimônias, eu trabalho com evento corporativo. E todo, acho olha que aí, celebrante também faz evento corporativo, mas nem todo mestre de cerimônias faz casamento, que é o meu caso. casamento. É. Eu celebrei um Que casamento já legal.
Mas porque eram de amigos meus. Eu não tenho essa pretensão de virar celebrante, porque eu acho assim uma coisa tão desafiadora, tão desafiadora. É, A é. gente vai falar disso. A gente Mas fala fala sobre isso primeiro, daqui a pouco. é, como que foi esse trabalho de repórter? Porque daí muda, né? Quando você vai trabalhar de repórter, que você está na rua, que você está levando ali, às vezes, matéria ao vivo, né? Links ao Aham. vivo. É outra pegada do que está no estúdio, né? Nossa, é. A Vanguarda foi um lugar que me deu a oportunidade de aprender e crescer. Eu não me esqueço, quando eu cheguei lá na TV Vanguarda, o Thiago tinha acabado de vir de São Paulo, se não me engano, não sei. Ele estava em outro lugar, ele tinha acabado de chegar na Vanguarda para fazer jornalismo e ele trabalhava no esporte da Vanguarda. E aí, quando veio a ideia de fazer esse programa, que era uma revista eletrônica para jovens, no sábado, com conteúdo regional, eu fiz teste com outro jornalista, ele fez teste com uma outra jornalista, e o Boni, que é o dono da TV, né? Ele falou, não, eu quero ver quero ver esses dois, né? O Thiago Loirinho e a Japa junto. Aí a gente fez o teste juntos. E eu já fazia TV Globinho na época, e estava já morando aqui no Rio, trabalhando na Globo aqui, e ele falou para mim, o que você está fazendo aqui? Você já está lá na Globo. E eu falei para ele assim, eu estou aqui para aprender. Porque nas grandes empresas a gente não tem oportunidade de fazer de tudo, né? Vamos dizer assim. E a Vanguarda, que é uma TV pequena, me deu essa oportunidade, não só de fazer, porque eu fazia a pauta, eu ia para a rua sem direção, eu nem escrevia o meu texto porque eu falava tudo de improviso. Então, no final, ia na edição, ficava com o editor. Então, assim, a gente tomava conta do programa, decupava, editava texto, participava da edição final. Enfim, a gente pensava o programa junto. Então, assim, você ter essa chance de ver um produto, né, por completo e ainda colocar a sua mão ali, ter a sua voz ali, é muito difícil. E é realmente é um luxo, né? Assim, você ter essa chance na TV. E a Vanguarda me deu essa chance. Eu falei isso para ele: eu tô aqui para aprender, porque eu quero aprender. E eu comecei só para apresentar o programa, porque como eu estava aqui gravando na Globo, fazendo faculdade aqui, eu só ia nos finais de semana para São José, então só tinha chance de gravar as cabeças, né? Que essa é a parte da apresentação do programa. E aí a diretora falou: quero te ver na rua. Vamos fazer uma matéria? Você topa? Eu falei: topo, eu tenho sábado e domingo, vamos fazer. E aí eu fui para a rua, que eu nunca tinha visto uma pauta na minha vida, né? Eu estava no início da faculdade, então aquela coisa que você faz um exercício aqui, um exercício ali, mas assim, mão na massa mesmo. E aí eu cheguei no dia da gravação, pronta, arrumada, tal, e falei pro cara aqui, pro câmera que ia comigo, que falaram assim: ele vai com você. Aí eu falei: tá. Aí eu cheguei: e aí, cadê a equipe? Ele falou: nós dois. Aí eu: hã? Não tem diretor? Tipo assim, ninguém vai me mandar fazer nada. Como é que é? Ele falou: não, nós dois, vambora. E aí eu me diverti, sabe? Eu não pensava muito. Eu acho que o meu trabalho sempre foi muito intuitivo. Assim, eu nunca pensei tecnicamente como fazer as coisas. Era muito tudo que fluía, assim. E eu sempre amei fazer o que eu faço, né? Então, sempre coloquei muita paixão em tudo. E aí eu fui me descobrindo como repórter e descobrindo essa delícia que é, né? Que é completamente diferente de atuar. Assim, são coisas e acabei me apaixonando por esse segmento, justamente por poder colocar a minha voz, a minha personalidade no produto, né? Porque como atriz, você interpreta um papel que foi escrito por outra pessoa, que foi dirigido por outra pessoa, que é muito legal, muito gostoso também. Mas foi aí que eu resolvi focar bem na carreira de apresentadora repórter. E E aí, essa enfim, liberdade da rua de criar, de propor, né? Às vezes nem tudo vai para o ar, né? Porque depois na edição a gente às vezes não tem tanto controle sobre isso, mas essa liberdade de poder propor, né? É muito legal da rua, né? é, Que a gente só é, conhece estando lá. Né? no nosso programa a gente tinha, que a gente editava, então a gente colocava tudo. Melhor ainda. Todas as zoeiras, né? Você conhece o Thiago, então a gente aproveitava tudo, assim. O que não ia para o ar na edição, a gente colocava no final do programa, e foi um sucesso, uma fase de sucesso do programa. O Thiago saiu para ir para São Paulo, acho que fazer o esporte. Eu ainda fiquei mais
5 anos lá. Eu apresentei um tempão sozinha, depois veio outro apresentador. Então, assim, foram anos de muito exercício. Quando veio a chance do teste para o video show, eu já estava, né, gata escaldada. Então, eu acho que. Você acha que esse convite veio, Giovana, por causa do seu trabalho na TV Vanguarda? Teve ligação direta com isso? Não, na verdade não. O que aconteceu foi que eu fazia já TV Globinho, eu estava indo para 7 anos de TV Globinho. E aí, num dia, eu fui gravar, normalmente. Nesse dia, o diretor chegou e falou para mim. Eu já tinha tido algumas mudanças, né, de direção, de diretor de núcleo. E quando vem um diretor de núcleo, muda toda a equipe. E aí, tinha vindo para a direção de núcleo o Boninho. E com ele veio também a equipe dele e outros diretores. E a gente já estava trabalhando assim há um tempo. E aí, nesse dia, o diretor da TV Globinho, na época, falou para mim assim, Giovana, hoje é o seu último programa, porque a TV Globinho vai acabar. E eu falei, é assim? É, sim. É assim, vai acabar. E não tinha nada escrito. Então ele falou assim, ó, então a gente tinha, sei lá, uns 15 programas para gravar num dia só. E aí ele falou, no último programa, ele falou, olha, esquece essa cabeça de encerramento, improvisa aí uma despedida sua. Então, assim, eu gravei o dia inteiro sabendo que aquele programa ia acabar, que um trabalho, enfim, de anos, né, que eu tinha tanto carinho, eu construí ali, junto com os redatores, isso foi uma coisa super legal do programa, que desde o início eu sempre fui muito amiga dos redatores, então eu sugeria coisas, sugeria aulas, as aulas de origami, os contextos históricos, tudo eu que sugeria, né? E eles curtiam isso, então eu tinha muito carinho pelo produto. E aí eu fiz a despedida e fui para casa, simplesmente assim, fui para casa. E ele falou para mim assim, e ele me chamou depois no final e falou assim, olha, vai ter uma mudança no video show e vai ter teste para repórter. Se você quiser fazer, né, se você estiver interessada, você pode fazer. E eu falei, tá bom, eu quero, né? Lógico, já estava desempregada, sem nada. Eu falei, Empregada. eu tava na TV Globinho, no Vanguarda Mix, Ah, mas é. eu tava no Vanguarda Mix, eu não tinha mais trabalho na Globo. E aí eu falei, caramba, tá, eu quero fazer o teste. Só que o tempo foi passando, eu voltei para São José, não morava no Rio de Janeiro, eu vinha só para gravar, porque aí eu já tinha feito toda a mudança de volta para São Paulo, eu vinha só para gravar, então assim, ficava em hotel quando precisava. E aí voltei para minha cidade e fiquei lá. E passaram-se, sei lá, uns 2 ou 3 meses e nada. E aí eu já estava desolada, meu Deus, e agora? O que eu faço e tal? Aí eu liguei e perguntei para esse meu diretor se teriam testes para o video show. Estava rolando o teste. Aí ele falou assim: olha, Giovana, já tá rolando. E aí eu pensei, então não vão me chamar. Ele, mas espera que a gente vai te chamar. Eu, tá bom, então eu ficava naquela espera do telefone tocar. Um dia o telefone tocou e ele falou: Giovana, vai rolar o teste, vem. Eu fui a última a fazer o teste. Depois a gente fica sabendo das histórias, né? Eu fui a última a fazer o teste. Eles estavam procurando um elenco, eles queriam vários repórteres, na verdade. E acho que até então eles não tinham encontrado ninguém. E aí eles me chamaram para fazer o teste. Eu fiz e peguei. E aí, enfim, comecei a trabalhar antes do programa estrear, já estava gravando as matérias. Eu ia fazer as matérias e fazer o link ao vivo. Só que eles me falaram o seguinte: a gente ainda está procurando outros repórteres. Então, assim, você já começa, porque a gente precisa de bastante matéria de gaveta e tal, mas você vai revezar, você não vai fazer tudo sozinha. No final das contas, não acharam, não sei, não contrataram mais ninguém. Eu fiquei fazendo todas as matérias, entrando nos links ao vivo no programa, foi aquela loucura, assim. E a gente estreou dessa forma. Depois de uma semana, foi acho que uma semana de programa, eles me chamaram para o estúdio, para a apresentação do video show. Que até então eu ficava só nas matérias e nos links, né? Acho que o resultado do meu trabalho foi tão bom que eles resolveram me chamar para fazer o estúdio junto com um elenco que estava determinado para fazer a apresentação, né, do programa. Mas eu acho que quando eu cheguei nesse teste, Para quem eu não já estava. sabe, Giovana,
Desculpa, só fazer um comentário aqui para quem não está muito nesse universo, né, artístico, mas o repórter, quando ele sai da rua e vai para o estúdio, é como se fosse uma promoção, né? Como se fosse. É, lógico. Eu já apresentava, eu fazia reportagens, para falar a verdade, eu adoro, eu acho muito mais divertido fazer reportagens, porque a gente vai para a rua, a gente está em contato com as pessoas. Fazer estúdio é muito legal, mas você fica só ali no ar-condicionado, sozinha com seu texto, né? São vibes diferentes. E quando eles me chamaram, eu falei, nossa, que responsa, né? Porque eu tinha ali o André, que eu já conhecia, porque a gente dividia até estúdio, né? Era o mesmo núcleo, então a gente usava o mesmo estúdio para gravação. Eu gravava de manhã, ele gravava à tarde. Então ficavam dois cenários, assim, de frente para O o outro. André Já falei, Marques, né? o André. Então tava Ah, o André, o Luigi, a Fiorella, na época a Ana Furtado também entrou, ela estava na novela, depois ela entrou. Então, assim, era um elenco que já era consagrado dentro da TV. E eu estava entrando do lado deles ali, né, para apresentar o programa. Então, assim, para mim, claro, foi incrível, né? E aí fiquei, comecei a fazer quadro, mas era uma loucura. Assim, eu morava dentro da minha mala, porque eu fazia ao vivo de manhã, fazia as matérias no Projac, pegava a mala, viajava, fazia teatro em São Paulo, show não sei onde, voltava no dia seguinte já estava lá, aquela loucura, né? Foram anos Eu, intensos da minha vida. eu não lembro quando foi a primeira vez que eu te vi na TV, mas eu lembro que me marcou muito quando eu te vi no video show. Acho que porque o video show era um programa muito famoso na época, era uma É audiência assim, clássico, né? não clássico, foi e a época que você trabalhou lá, eu acho que foi o ápice do video show, podemos dizer assim. E aí, quando eu te vi, né, meu olho já abriu desse tamanho, porque esse lance da representatividade é muito importante, né, Giovana? E É. assim, voltando aqui pro assunto principal da nossa live, que é justamente essa, você teve muitas oportunidades legais na sua carreira, óbvio que por mérito seu, né? Você correu atrás, você fazia propostas, você se candidatava, você fazia muito bem seu trabalho e com isso as oportunidades foram surgindo. Mas a gente não pode esquecer que muitos artistas, muitos atores orientais não têm essa oportunidade, por mais que eles. Eu posso dizer isso porque eu vejo de perto a batalha deles, sabe? De Uhum, muitos amigos. Eles vão fazer muito teste, eles estão sempre estudando, eles estão sempre tentando inovar, se autoproduzindo, produzindo os próprios uhum. conteúdos e tudo mais, mas mesmo assim não vai. O que você É, acha um que acontece, Giovana? Por que você acha que falta tanto assim as nossas nossa carinhas ali carinha. orientais na TV? Olha, é um trabalho de, assim, a gente tem que cavar as nossas oportunidades, praticamente, né? E são poucas, são pouquíssimas. Eu mesma ficava muito revoltada, assim, de toda vez que era chamada para fazer algum teste, era para uma personagem oriental, né? Que tivesse brifado oriental. E muitas vezes era o estereótipo, o caricato, ou aquela caricatura da geisha, da mulher sensual, daquele fetiche. Isso sempre me incomodou muito. Eu pensava assim, por que que eu não posso ser a médica? Por que que eu não posso ser a mulher que trabalha no banco, sabe? Mas existe uma coisa que é aquele modelo, aquele modo de fazer que já está ali no sistema, né? Inclusive, agora eu estou assistindo uma série, não sei se você já viu, mas é bem legal para todo mundo assistir. Hollywood, que está na Netflix, Eu vi, eu chorei já, tanto, cara. que trata exatamente desse tema, assim, né? Numa Hollywood da década de 40, como as coisas aconteciam. Então, assim, é um modo de fazer que já existe aquilo ali, né? Então, assim, é o que vende, são questões políticas, são questões econômicas, que eu acho que tem a ver também. Mas, e também tem aquela bola de neve, que é, por exemplo, é o ovo ou a galinha, né? Quem nasceu primeiro? Não tem atores orientais porque não tem papéis, ou não tem papéis porque não tem atores orientais. Eu, quando fazia malhação, é uma questão. Quando eu fazia malhação, para você ver, eu tinha uma cena lá que aparecia a minha família. E eu, uau, vou ter uma família! Tive a família? Não tive a família. Por quê? Porque não encontravam um ator
na idade certa para ser o meu pai. Para você ter uma ideia, o meu próprio pai, eles pediram foto do meu próprio pai para ver se meu pai tinha jeito para fazer o meu pai. Porque acho que eles não tinham tantas opções. Eles diziam que não achavam opções de atores naquela idade para fazer o meu pai. Então a saída foi colocar um ator que era louro, 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 de olho azul, azul, azul para fazer meu pai. Para dizer que a minha mãe é que era japonesa. Ah, Então a família não teve a família, mas colocaram uma figura de um pai russo, louro, louro, louro. E no caso na mistura de raças, a minha mãe que seria oriental. Então tem essa questão também. Eu batia muito em um problema do tipo, não sei se talvez você não tenha sofrido isso, que é assim, ó, personagem oriental, 30 anos, mulher, não, não, não. Você chega lá, a pessoa olha e fala, você não é muito oriental. todo Ou dia da então, minha vida eu passo por isso. você é muito oriental para esse papel. Então, assim, é muito difícil, é acertar na loteria, praticamente, né? E até por isso eu acho que eu acabei investindo muito na minha carreira de apresentadora, jornalista, porque eu via mais oportunidades nessa área do que como atriz. Eu tinha que acertar de estar no lugar certo, na hora certa, com o pai e a mãe certos, entendeu? Mas eu acho que isso vem, não digo que vem mudando, tá? Mas eu acho que a consciência vem mudando. Eu acho que o resultado na tela a gente só vai ver daqui a um tempo. Mas a consciência vem mudando. Por quê? Se a TV, as novelas, os produtos, eles têm que refletir a vida real, a sociedade, japonês não, oriental, porque a gente engloba aí várias raças, estão em todos os lugares da sociedade. Então, assim, é uma mentira o que a gente vê na tela, né? Então, se a gente quer ver negros, a gente também quer ver asiáticos, né? Porque essa é a realidade. Então, eu acho que as coisas estão começando a ganhar essa consciência. Mas um resultado efetivo mesmo, eu acho que vai demorar um tempo ainda. Acho que também vem muito do trabalho do roteirista de escrever um personagem, de um diretor querer aceitar uma atriz, de um produtor de elenco sugerir uma atriz que não seja uma atriz brifada, um personagem brifado para fazer uma atriz, né? Para fazer um personagem que não seja brifado, característico oriental. De ter núcleos orientais em algumas novelas, não necessariamente ser protagonista, o núcleo principal, mas que tem ali, né, alguma representatividade. Eu vejo, confesso que nos últimos tempos eu não tenho assistido quase nada de televisão, porque eu tô com um filhinho pequeno, então assim, é muito difícil. Só vejo Peppa e Galinha Pintadinha. Mas eu vejo algumas coisas acontecendo, assim, eu vejo algumas figuras. E acho, olha o Carlos, Takeshi! E eu acho que isso já é alguma coisa, mas ainda falta muito. Beijo, Takeshi. Takeshi podia ter feito o pai de Giovanna, viu? Podia? A gente fez um trabalho juntos, né, Ele Takeshi? é novo, mas de repente podia dar uma envelhecida nele. Giovanna, lembrei de mais uma coincidência nossa. Ah, Você fez aquela novela Totalmente Demais, que está reprisando agora na faixa das 7. E a minha primeira uhum. novela também foi com os autores Rosane Svartman e Paulo Raum, que são os mesmos autores de Totalmente Demais. Foi bom sucesso. E E olha que. mais uma coisa. Ah, Você fez participação ou você ficou no elenco fixo da novela toda? Você ainda está no totalmente ar? demais. Eu fiz uma participação que se estendeu, mas foi agora, começou agora e a novela já vai. Eu não sei que capítulo tá, mas me falaram agora. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se você sabe disso. Ah, Presta atenção, todo mundo aí, que isso é muito importante. ai, meu Deus. Giovanna Tominaga é a única atriz com ascendência oriental que está no ar na TV aberta no Brasil inteiro no dia de hoje. Se a cena estiver passando na novela hoje, é só você e mais ninguém. Ah, que legal!
Gente, eu fico tão feliz com isso. Você falou dessa novela especificamente, eu ia falar que esse trabalho foi o primeiro que eu fiz que não era um papel para oriental. Quando eu peguei Ah, o, quando eu peguei o texto, eu procurei esse briefing, né, para poder construir a personagem e não tinha. Eu falei, e agora? Eu posso criar, fazer o que eu quiser? e quem Era uma. sugeriu que fosse você? Foi o produtor de elenco? Foi produtor de elenco. Foi Rosane. Ou foi Rosane? Agora eu tô em dúvida. Rosane Foi é a Rosane. autora. Não, não, produtora de elenco, Rosana. Rosana. Não sei se foi ela ou se foi a Frida agora, porque eu fiz dois trabalhos, agora eu não tô A Frida é lembrada. ótima, né? Eu amo ela. Você fez teste para Sol Nascente? Fiz. Então eu te vi no teste, você não me viu no teste? Se eu te contar o que aconteceu naquele teste. Ah, não, foi em São Paulo o teste, né? Ou foi no Rio? Não, eu fiz no Rio, mas tinha Não, gente eu de fiz São em São Paulo. Paulo. Ah, Eu então não fiz era em São você. Paulo. É Então que não eu era fiz você. teste no Rio para tempos modernos. Isso foi em 2012, acho, 2013. Não sei, nem Uhum. lembro. Agora a gente faz tanto teste, né, na vida. E eu achei super legal, porque tava lá assim, diretora de marketing. E eu falei, caramba, posso fazer o que eu quiser, não precisa ter sotaque, não tem nada disso? Não. E aí eu falei, que beleza, né? Assim, poder fazer um personagem que realmente, se você for pensar, né? É o que eu falei. Você tem diferentes raças trabalhando aí na sociedade, vivendo o mundo real. E isso pode estar representado nas novelas, nos produtos televisivos também. É tão simples, né, Giovana? É tão simples o que a gente pede. E assim, eu te falei isso de você ser a única atriz, cara, mas se você for parar pra pensar, é um absurdo, né? Eu fico muito É. feliz que vocês. Porque ano passado era eu, em Bom Sucesso, a Ah, única no ar. E antes de mim era só Chan Suan em outra novela. E aí depois ficou eu e a cara, Johan. Então, assim, são sempre uma ou duas. é legal, mas é triste, né? Porque o É que eu falei aqui triste, cara. do ovo e da galinha é o que a gente ouve falar. Eu não sei se os atores se sentem os artistas em geral, se sentem desestimulados de continuar numa carreira que não te dá tanta oportunidade, porque afinal a gente tem que pagar conta, então dá para ficar esperando essa única oportunidade de chegar e de repente você não é tão japonês, você é pouco japonês, enfim. Então as pessoas de repente não investem tanto na carreira, né? E aí também não tem papel porque ninguém escreve porque também não tem ator preparado, não tem quantidade suficiente para a gente poder escolher, ou diversidade, né, de tamanhos e idades diferentes. Mas eu achei muito legal quando eu fui olhar o seu projeto, quando você me fez o convite, que eu vi que tinha muita gente. E eu falei, caramba. E tem um movimento também, né, o Oriente-se, que tem vários artistas orientais envolvidos, e eu acho isso muito legal, assim. Não, e Essa você não união. sabe a quantidade de atores que ficaram de fora, assim, que não deu para chamar todo mundo. Daria para fazer umas 5 temporadas de lives, cara. Tem muitos atores bons de vários perfis diferentes, de várias E nacionalidades, taiwaneses, é, chineses, enfim. eu te parabenizo por isso, porque eu acho muito importante a gente discutir e a gente fazer essa reunião mesmo para mostrar para todo mundo, para produtores de elenco, para quem faz, né, a indústria toda, ver que existe opção, né? E que não é nada demais, assim, não é fazer grande esforço. Incluir, né? A gente fala tanto de igualdade, de inclusão, de representatividade, e a gente ter boas chances em diversos produtos. O que a gente vê hoje são as pessoas se produzindo, né? Exatamente. Porque é o único jeito, né? Giovana, vamos celebrar o amor. Vamos falar, Vamos! vamos falar de celebrando o amor, que é a sua empresa, né? Como que surgiu isso, essa vontade de celebrar casamentos? Para quem não sabe, celebrante é aquela pessoa que celebra a união, né, de duas pessoas, o matrimônio, enfim. Explica pra gente. Celebra, que faz a cerimônia, né, do casamento, não é quem organiza, esse é o cerimonialista, existe essa Cerimonialista. confusão. É.
Eu acho que aconteceu muito nesse processo, sabe, de autoconhecimento. Eu acho que desde do meu final do contrato na Globo, eu comecei a ficar muito mexida com essa questão da voz, né? Do lugar de fala, assim. Eu queria falar sobre coisas que eu não conseguia. Eu estava em projetos legais, em produtos legais, mas que tinha ali uma edição, como você falou, às vezes a gente faz uma coisa legal, mas que não vai para o ar e tal. E aí eu falei, eu quero fazer minhas coisas. Posso pedir permissão para minha direção na época? E o diretor falou, pode, vai atrás. E aí eu comecei como falei aqui, a procurar a produção, me autoproduzir, me reunir com amigos e criar coisas. E nesse contexto, a questão dos relacionamentos amorosos sempre estava envolvida. Então, sempre tinha um projeto que estava falando de amor, de relacionamento, disso, daquilo. Mas até então não tinha realizado, né, essa figura do celebrante. Na história da minha vida, assim, eu sempre gostei de escrever, gosto muito de poesia, já tinha feito discurso em casamentos de amigas, já tinha ajudado amigas a escrever votos, ajudava minhas amigas a escrever carta de amor para o namorado, esse tipo de coisa. E aí, quando eu fiquei noiva, eu comecei a olhar o mundo dos casamentos de uma forma diferente, porque eu olhava mais criticamente, né? Eu via o que eu queria e o que eu não queria para o meu próprio casamento. Uma amiga tinha me convidado para celebrar o casamento dela, porque ela não podia se casar na igreja, ela queria fazer uma coisa assim mais informal. E ela falou: Giovana, você fala, você escreve, celebra meu casamento? Eu, não, como assim? Não, eu não sou o padre, porque eu sou católica, cresci no interior de São Paulo, minha família mineira, super católica, então para mim quem celebrava o casamento era o padre, né? Não tinha essa. E aí, ela, não, por favor. E foi nessa fase, nesse processo. Acabou que ela não se casou naquela época. E eu comecei a ir a muitos casamentos, minhas amigas todas casando, então eu ia muito a casamentos, comecei a olhar as coisas diferentes. E um dia eu vi uma celebração feita por uma amiga dos noivos. Eu achei aquilo tão lindo. Falei, nossa, é isso que eu quero. Eu sempre me emocionei muito em casamentos, assim, de chorar mesmo, sabe? E, e aí eu pensei na hora, né? É isso que eu quero pro meu casamento. Eu fui conversar com a menina, ela falou, não, eu sou amiga deles. E ela trouxe, assim, poesia, trouxe história, trouxe outras referências. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, olha que engraçado, um dia assistindo vídeos do YouTube aleatórios, porque eles vão aparecendo assim, surgiu lá um vídeo de uma jornalista, que eu gostava muito dos textos dela, mas eu nunca tinha visto a figura dela e eu parei para ver o que era. E aí acompanhei a entrevista dela e no final ela falou: eu tenho um projeto que eu escrevo histórias de amor. E naquele momento para mim foi assim um plim, jornalista? Ela fala sobre amor, é isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero falar. E na hora eu falei, eu posso fazer isso, porque faz parte de tudo que eu já fiz na minha vida profissional, né? Todas as minhas aptidões. Eu queria encontrar alguma coisa em que eu pudesse usar os meus talentos, aquilo que eu desenvolvi ao longo da minha vida. E foi então que eu entendi que eu poderia fazer o trabalho de um celebrante, porque nada mais é do que apurar, entrevistar, escrever, roteirizar, apresentar. E aí, para mim, foi uma descoberta, assim, uma realização pessoal, inclusive, porque eu estava numa busca do que fazer, sobre o que falar, sobre o que falar. Na época, eu apaguei tudo que eu tinha de conteúdo no YouTube. Eu falei, agora eu quero pensar sobre o que eu quero falar, e aí sim começar. Mas fez parte de um processo, né? Nada acontece assim da noite para o dia. E aí eu falei para essa minha amiga que eu poderia celebrar o casamento dela, sim. Aí celebrei. E aí as amigas que estavam lá viram, gostaram, pediram para eu celebrar o casamento delas também. E eu falei, não, mas eu não faço isso e tal. Enfim, falei, cara, se é uma coisa que eu posso fazer, então eu vou fazer, e que eu gostei de fazer, né? Então eu vou fazer uma coisa bem estruturada. E aí pensei na empresa, nome, conceito, demorei para colocar isso em prática. Comecei a pesquisar o mercado, porque eu achava que ia ser uma coisa muito surreal, sabe? Ter
pessoa que é conhecida ali celebrando casamento? Será que as pessoas vão entender? Será que elas vão achar que eu tô ali fazendo um show, alguma coisa assim? Mas aí eu fui vendo que não, né? Que as pessoas entendiam que a minha postura, né, ali era uma postura diferenciada, que eu não era mais uma atração do casamento. E tudo foi fazendo sentido para mim. A coisa foi acontecendo assim, sabe? Quando parece que você encontra o caminho e as portas vão se abrindo, o mercado me recebeu super bem, os noivos começaram a curtir meu trabalho, eu me sentindo muito bem. Resolvi então investir nisso e hoje eu tenho 3 anos já da Celebrando Amor. Ah, que linda essa história, Giovana. Nossa, eu tinha tanta coisa mais para falar, mas o nosso tempo aqui é curto, né? Você foi vencedora do Ah, Dança Brasil, na Record, que foi uma coisa muito legal na tua carreira também. Mas o que eu queria te falar é que eu faço parte do grupo do Novo Cerimonial, que é um grupo que luta pela regulamentação de vários direitos dos celebrantes e dos mestres de cerimônias. E lá, vira e mexe, a gente toca no seu nome. Você é uma é inspiração para todos mesmo? nós profissionais da Ah, que classe de legal! cerimônia de celebrantes. E Que também, para legal! mim, pessoalmente, eu posso dizer que eu me inspiro muito em você. Você Ah, realizou obrigada. trabalhos que eu almejo não fazer igual, mas assim, como inspiração mesmo, sabe, para minha vida. E toda a sua postura, o jeito que você trata as pessoas, que você fala, que você transmite as coisas que você quer transmitir, eu acho tudo muito suave, tudo muito bonito, o seu jeito, a sua personalidade, o seu profissionalismo. Então, só posso Obrigada. te agradecer de você ter topado participar aqui. E eu quero te ver voando muito alto, cada vez mais realizando seus sonhos, celebrando muitos amores por Obrigada. aí e fazendo tudo que você desejar fazer na tua vida. Obrigada. Eu desejo tudo isso igualmente para você, em dobro. Você é super talentosa. Eu te acompanhei na novela, acompanho nas redes sociais desde que você me fez o convite. Eu falei que legal, porque a gente não tem esse contato, né? Aqui no Rio, nós orientais somos apontados na rua. Olha lá o japonês. Não tem muito, né? Não tem muito, e assim, como a gente não tem muito, não existe uma classe assim tão unida, a gente acaba se encontrando em festivais, né, em alguns trabalhos onde tem outros orientais, como é o caso do Takeshi, a gente trabalhou anos juntos, e a gente falava muito sobre isso, né, e muito legal saber que a minha trajetória é uma inspiração, fico emocionada, porque a gente ouve, você ouviu muitas histórias aqui nesse projeto, eu assisti alguns, e a gente sabe da batalha de cada um, né? Então é muito importante isso que você fez de trazer essas histórias. E essa humildade que a gente tem que ter de aplaudir, né, a trajetória de cada um, porque a gente sabe da luta que é, e a conquista de um é a conquista de todos. Acho que se eu conquisto, se você conquista, a gente está conquistando para todos, não é isso? Eu penso Mas, exatamente assim, Giovana. E quando eu vejo você, quando eu vir qualquer um de nós num papel de destaque, eu vou pensar, todos vencemos, porque a gente tem um representante nosso lá. Então, por isso que eu torço por todos vocês, e você em especial, porque é uma inspiração para mim desde que eu te vi lá atrás, no vídeo. eu acho que vai chegar um dia que a gente vai poder se reunir, fazer trabalho juntos, vários artistas orientais, em novelas, em minisséries, em Deus quiser. cinema, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso e isso que a gente está fazendo hoje é um passinho assim em direção a isso. Então, É, parabéns. Eu eu acredito. espero que você faça isso mais vezes. Eu acho que tem muito mais histórias para contar e sempre que você me convidar, eu vou estar por aqui, tá bom? Muito Boa obrigada. sorte. Obrigada a todos vocês que assistiram, acompanharam a live até agora. Muito legal. Eu só fui vendo os comentários subindo, mas tem tanto papo, tanto tricô aqui que não deu para falar com vocês. Mas obrigada para todos que acompanharam. Ó, estão falando a gente tem 1 minuto só. Um Ah, beijo. Aqui já abriu a contagem regressiva para mim. Beijo. beijo, gente. Tchau. Obrigada. Comenta aqui vai ficar no IGTV. Comenta aqui que aí a gente conversa pelos comentários.